Olá, amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Juan e hoje eu vou falar sobre... Duna, ou no título original, Dune, filme de agora 2021, dirigido por Denis Villeneuve. Mas, antes de falar do filme, eu tenho que dar uns recadinhos aqui. Primeiramente, eu não parei com o canal, eu tava esse tempo sem fazer vídeo porque eu tô fazendo curta-metragem. E, segundamente, eu também não voltei com o canal, é que eu acabei de ver Duna no cinema e eu tinha que vir aqui comentar. Era até pra eu ter feito esse vídeo antes, só que eu acabei tomando a segunda dose da vacina, eu fiquei meio mal, até acho que dá pra perceber pela minha voz que tá um pouco estranha ainda. Mas eu não podia enrolar mais pra fazer esse vídeo, porém eu ainda não vou voltar porque eu não terminei esse curta, mas assim que eu terminar eu vou voltar ao normal com o canal, então não parei com ele. Mas sem mais enrolos, vamos falar de Duna. Primeiramente eu tenho que falar que eu tive o privilégio, o prazer de ler essa obra do Frank Herbert, chamada de Duna, uma das melhores ficções científicas e mais importantes de todos os tempos. Eu ganhei esse livro do meu amigo Enzo, então, cara, você sabe, né? Valeu. Realmente foi uma experiência incrível ler esse livro, eu nunca vi nada parecido, um universo tão complexo, com tanta profundidade, com tantas camadas como esse livro apresenta, além das diversas interpretações, importâncias políticas, geológicas. Ele tem comentário social muito importante, principalmente do ponto de vista de meio ambiente, é muito interessante sobre também a política, a divisão, os poderosos, a classe baixa, a escravização, religião. É um livro realmente muito profundo, e quando eu terminei só me vinha uma coisa na cabeça: como transparecer toda essa complexidade que se encontra no livro em um filme de 2 horas. Como condensar toda essa informação, toda essa construção de universo em um filme de 2 horas e 35, que é mais ou menos o que tem essa primeira parte de Duna. Lembrando que eu não tinha visto nenhum trailer, nem nada. Como eu tava lendo o livro, eu não queria ver nada mesmo. Eu foquei só no livro, eu não vi trailer, então eu não sabia de nada quando eu fui ver o filme. Foi totalmente às cegas. E quando eu cheguei lá, o Denis Villeneuve olhou pra mim e falou: é assim. É assim que se constrói esse universo. É assim que te introduz Duna, essa história tão complexa. Ele respondeu todas as perguntas assim com primor, por assim dizer. E foi uma experiência incrível. Todo o receio que eu tinha assim sobre a adaptação, sobre como construir esse universo, foi totalmente sanado visualmente pelo Denis Villeneuve. Todos aqueles enquadramentos grandiosos, ele para a câmera, ele posiciona assim, ele usa muito planos abertos, bem grandões, assim, é tudo muito gigantesco, é tudo muito grande, é tudo muito profundo, assim como é no livro. E ele não tem pressa de contar essa história, ele põe assim, para e fala: ó, olha, observa, tudo isso aqui é Duna. Tudo isso, todo esse universo, todo esse ambiente, as salas contam histórias, os cenários contam histórias, tudo ali tem um propósito para estar ali, e o Denis Villeneuve faz questão de te deixar isso bem claro, com planos longos, calmos, autocontemplativos. A gente já pode ver isso em quase todos os filmes dele, mas eu acho que o que é mais claro é Blade Runner, que também requer essa grande construção de universo, uma cidade muito vasta, que te põe dentro daquele universo. Você esquece que tá vendo o filme e entra dentro daquela aura que ele constrói com a câmera, e a gente tem isso em Duna e é muito importante, é realmente muito impressionante em vários momentos, a grandiosidade das cenas e dos cenários, da iluminação, de tudo que ali aparece pra gente. E é muito interessante, falando ainda desse aspecto visual, como tudo é muito bonito, como ele separa as cores também. Quando a gente tá na casa Atreides, né, a gente pode ver todo aquele azul popular deles, a chuva, a água. Quando a gente vai pro Império Harkonnen, é tudo mais denso, é tudo mais escuro, é tudo cinza, a gente vê a maior presença das sombras, afinal eles são os maus, né? Não é bem assim, a discussão política no livro obviamente é muito mais complexa e muito mais profunda do que é apresentado no filme, mas não dá para apresentar tudo com toda a profundidade que tem no livro, afinal aqui são quase 700 páginas de história e não dá para passar isso no filme. Então ele escolhe assim representar momentos pontuais. Há discussão política no filme, ela não foi totalmente deixada de lado, mas há escolhas adaptativas que optam por focar a história mais em outros pontos.
apesar desse aspecto estar ali. E visualmente a gente tem essa impressão dos Harkonnen serem maus, né, até muito por essa construção visual das sombras, do tom cinza, escuro, que o Denis Villeneuve escolhe colocar, e aí a gente chega pro planeta de Arrakis, né, a famosa Duna, onde tudo é muito monocromático, aqueles desertos gigantescos, o dourado na cena, nunca tem muita cor, é tudo meio pastel assim, e é uma decisão muito interessante para mostrar mesmo o vazio que tem nessa região, a falta de água, a falta de natureza, a falta de recursos desse planeta que só tem a especiaria. Inclusive é ressaltado sempre a importância da especiaria. O começo do filme tem uma sequência que não tem no livro, para deixar isso bem claro para o espectador que não leu, que eu acho muito interessante, muito válido, já te coloca facilmente a entrar nessa história, entender o que está acontecendo, quem são os personagens que eles estão perseguindo, qual a importância disso que eles estão, de certa forma, guerreando para conseguir. E isso é muito interessante, muito bem escrito, inclusive, sem que tenham diálogos extremamente expositivos, nem nada assim. Inclusive, eu acho que é um outro mérito do filme, os diálogos são muito bons, porque Duna realmente tem uma história muito complexa e, para quem não lê o livro, muitas vezes pode parecer difícil de entender certas coisas, mas o filme deixa tudo muito bem claro e sem voice-overs da cabeça dos personagens para dizer exatamente o que eles estão pensando, como acontece no livro e no filme tenebroso de 84, que tem uns momentos realmente bem ruins, envolvendo voice-overs. O Denis Villeneuve sempre deixou muito claro que ele não queria fazer esse tipo de coisa, e é muito interessante ver isso no filme, como ele resolve, explica as coisas mais mostrando do que explicando didaticamente pro espectador, como se a gente não fosse capaz de entender, e isso é um detalhe muito interessante e muito bom da adaptação. Lógico que tem uma coisinha ou outra que eu acredito assim que pode acabar sendo um tanto confuso para quem não leu o livro, afinal Paul tem muitas visões, muitas coisas que aparecem nesse filme que não são explicadas, porque logo no começo ainda fica, na verdade, bem claro, aparece Duna, parte 1. Essa é a primeira parte, eu acho que não tá nem na metade do livro aqui pra contar essa história, afinal a história é muito complexa e 2 horas e meia realmente tinha muita coisa ali. E nessas 2 horas e meia acabam muitas coisas sendo deixadas de lado, muitos personagens aparecem, não tem um arco assim extremamente fechado. Inclusive me doeu um pouco ver que o Gurney Halleck ficou deixado de lado, ele que é interpretado ali pelo Josh Brolin, mas tudo bem, essa é só a primeira parte, mas poxa, nem apareceu o balizazinho dele, é meio triste, mas tudo bem. Mas já falando disso, vamos falar dos personagens, que é uma coisa muito importante pro filme e pro livro também. Então, o Paul, eu acho que ele tá muito bem, o Timothée Chalamet, Chevrolet, eu não sei falar o nome dele. Ele tá muito bem, ele cumpre o que ele tem que fazer, ele consegue trazer a juventude e a seriedade que o Paul Atreides precisa. O Oscar Isaac também tem uma presença muito forte e imponente como o Duque Leto, o que também tá muito bem, apesar de ele aparecer pouco. Podia ter sido um pouco mais bem aproveitado pelo roteiro, mas o foco da história é em outro, e novamente, estamos falando de uma adaptação, se é pra ser igual ao livro, deixa só o livro. O Dr. Yue aparece menos ainda, inclusive foi um dos poucos pontos assim que me incomodou no filme, a parte do que ele faz lá é bem jogado, enquanto no livro tem uma importância maior, mas tudo bem, não dá pra adaptar tudo igual, são 2 horas e meia ainda assim. O Jason Momoa, que tem um destaque muito maior do que eu pensei que teria, como Duncan Idaho, que é um personagem que não tem tanto destaque assim no livro, e ganhou uma importância muito maior pro filme. Eu confesso que eu não gosto tanto assim dessa escolha, porque eu prefiro muito mais o personagem do Gurney do que do Duncan, mas tudo bem, a gente tem que levar em consideração que o filme tem que ser comercial, o Jason Momoa tá em destaque aí, é uma maneira de atrair público pro filme, e novamente é uma escolha adaptativa, afinal não dá pra fazer tudo exatamente como é no livro, então tá bem ali, não vou reclamar, tá tudo certinho. O Stellan Skarsgård, que eu acho que tá muito bem como Imperador Harkonnen, porque a versão do filme de 84 é lamentável, assim, realmente muito triste, porque ele é um personagem muito complexo, muito profundo e muito imponente, e o Stellan, ele tem essa imponência no filme, quando ele aparece em momentos bem pontuais. O Harkonnen realmente não tem um destaque tão grande assim nesse filme, porém, quando ele aparece, ele realmente marca a presença e você fica até intimidado com a presença dele, ele tem um poder de voz muito impressionante. E eu acho que foi um mérito muito grande aí na escalação dele. Tá todo mundo muito bem, na verdade, no filme. Todo mundo cumpre muito bem seus papéis. Todos têm as suas relações com como os personagens são no livro. Mas eu diria que o destaque mesmo fica pra Rebecca Ferguson como Lady Jessica, né, a mãe do Paul. Por mais que eu acho que ela seja a personagem mais diferente do que ela é no livro, que ela é muito mais séria, ela é muito mais concentrada, ela é muito mais racional,
muito por conta dos treinamentos das Bene Gesserits, né, que são as bruxas do universo de Duna, mas eu acho que essa adaptação foi feita muito para que o público conseguisse se relacionar um pouco mais com ela como mãe, né, já que ela realmente eu acho que é a personagem que tem a carga emocional mais pesada do filme. Ela tem que submeter o filho a situações que são perigosas, ela passa por perdas, ela ganha muitas coisas, ela tem várias mudanças, o arco dela é bem complexo e a Rebecca Ferguson consegue transparecer muito bem todas essas emoções, essas angústias, os medos, aflições e também parte do controle das Bene Gesserits na sua atuação. Então acho que ela é o destaque principal, apesar de que ela é bem diferente do que é a Lady Jessica no livro, mas novamente estamos falando de uma adaptação, se é para ser igual ao livro, deixa só o livro. Mas, tecnicamente, eu não tenho o que falar de Duna. O design de produção é realmente impressionante. Como eu disse, o Denis Villeneuve ele põe a câmera para você observar os cenários, ele deixa ali parado para que você veja tudo ao redor, é tudo muito claro, é tudo muito explícito, é tudo muito profundo, tudo muito importante. A fotografia é belíssima, como eu já mencionei. A única coisa assim que talvez eu possa comentar assim, de uma criticazinha são as cenas de combate corpo a corpo. O Denis Villeneuve manda muito bem nas cenas de ação, quando vai aparecer os vermes. Tem cenas que realmente são muito tensas, ele consegue construir muito bem essa tensão quando o verme aparece ali, a areia tremendo. E isso é muito interessante, porém as cenas de combate corpo a corpo deixa um pouquinho a desejar, assim, elas não são ruins, dá pra entender claramente a movimentação dos personagens, mas eu acho que não parece tanto uma luta tão complexa quanto deveria ser, até porque aqui mais pro final do livro, em uma sequência que vai provavelmente aparecer em Duna parte 2, há uma cena aqui que eu fiquei realmente assim, eu fiquei eufórico lendo, sabe, a situação em que ela tá é uma cena tensa, é uma cena dramática, você não sabe o que vai acontecer. E os combates em corpo a corpo que tiveram nessa primeira parte de Duna eu achei realmente bem fraquinho. O Denis Villeneuve é muito bom nessa parte contemplativa e calma de construção de universo, ele é muito bom nisso, mas eu acho que ele peca um pouco nessa parte das coreografias de cena de ação corpo a corpo. Mas é um detalhe pequenininho que não prejudica o resto. A trilha sonora do Hans Zimmer também é muito marcante, inclusive ela rende momentos muito bons para você ver no cinema. A experiência que eu tive, na verdade, de ver esse filme no cinema foi incrível, sabe? É um filme grandioso, que realmente ele requer o cinema, assim. Tanto pelos planos gigantescos, a trilha do Hans Zimmer tocando alta, assim, ele sabe que é boa. Ele está com a trilha assim bem no máximo mesmo, aquele grito para te pegar e te impactar. E funciona, sabe? Não dá pra dizer que é exagerado, que é tentar apelar. Eu acho que Duna precisa disso e eles souberam fazer com perfeição. Eu saí muito impactado do cinema, eu não senti as 2 horas e 35, apesar de eu dizer, sim, o ritmo do filme é lento, ele põe a câmera parada, ele te deixa observar os cenários, olhar com calma tudo que tá acontecendo, ele não apressa a história em momento algum, ele tem a calma para contar esses momentos, mas como tudo ali tem um propósito, como tudo tem uma importância, pra mim passou muito rápido, parecia que eu tinha ficado nem 1h30 no cinema, o filme tem 2 horas e 35. Eu posso até citar aqui que eu fui ver recentemente também Venom 2 e parece que Venom 2 tinha 2 horas e 35, sendo que tem 1h30 do que Duna, sabe? Duna pra mim passou voando ali, puro prazer, e Venom foi uma tortura de 3 horas, sendo que o filme tem 1h30, então... Entende o que eu tô falando? O ritmo é lento, mas ao mesmo tempo é bem dosado. É necessário. Encaixa com Duna. Porém, como vocês podem perceber, eu fiquei muito eufórico, eu só falei bem do filme, mas como tá aí no título, Duna tem um pequeno grande problema. E o problema é ser uma parte 1, porque... Como eu disse, tecnicamente é perfeito, a direção é incrível, a introdução do universo é perfeita, tudo que Duna precisava ser, toda a complexidade que tá aqui no livro é apresentada de forma brilhante aqui, porém o filme não acaba. Então, eu acho que pro espectador que não conhece a obra do Frank Herbert, que não está familiarizado com Duna, pode acabar sendo uma experiência frustrante, é um coito interrompido, porque é tudo grandioso, é tudo incrível, você compra aquele universo, você entra naquela história, esquece que você está vendo um filme de tão impressionante que tudo é, e quando as coisas vão começar... acaba. E não, eu não acho que isso é um problema, na verdade eu acho que isso é um mérito, porque esse livro realmente é muito profundo, ele pede que você tenha calma para contar, ele pede que você mostre as coisas, porém não tem um arco, sabe? Então tem muitas coisas ali que parecem um tanto jogadas para quem não conhece o livro, porque essa é só a primeira parte. Tem vários personagens que começam e depois somem do nada e não aparecem mais. O próprio arco do Paul, quando ele finalmente vai começar, ele acaba. E isso acaba sendo um pouco frustrante. Então, como introdução, como apresentação de universo,
Tanto para quem leu e já é fã do livro, ou para quem não conhece, é perfeito, é incrível, mas não tá acabada. Então não dá pra gente fechar a Duna com uma nota, não dá pra gente avaliar a Duna como um filme isolado, porque não é. Ele não funciona como uma obra una, e eu acho sim que isso acaba sendo um problema. Por mais que eu tenha gostado de tudo no filme, eu acho que poderia ter pelo menos algum arco que começa, se desenvolve e termina, o que ele não tem. Porque a gente pode até pegar aí o que a Marvel fez com Vingadores, a Guerra Infinita e Ultimato, que são dois filmes que funcionam como uma coisa só, mas Guerra Infinita tem uma história. Tem o arco do Thanos, que quer pegar as joias, pega tal, estala o dedo, perdeu ali todos os heróis, tem que resolver tudo em Ultimato. Mas tem uma história que começa, se desenvolve e termina. Duna não. Duna começa e acaba. Não tem mais nada, é só uma introdução, mas vale demais a experiência, mas a gente só vai poder avaliar Duna como um filme completo, como uma obra realmente finalizada em 2023, quando a gente tiver finalmente a parte 2, e a gente vai ter que assistir um com o outro e ver realmente se Duna foi o que realmente é, ou se foi um grande potencial desperdiçado. Mas eu digo que vale, então se você tem interesse de assistir, se sente seguro, vá ao cinema, porque vai ser uma experiência incrível. Fazer muito tempo que eu não tinha uma experiência tão boa, tão deslumbrante. O filme é lindo, o filme é incrível, você tem que ver na maior tela possível toda a beleza desse universo, ouvir a trilha sonora do Hans Zimmer, a música alta, os sons que o filme tem, é tudo brilhantemente construído, só que você tem que ter em mente que esse é o início de uma jornada que está apenas começando.